paz do Senhor, povo santo de Deus. Olha nós aqui mais uma vez, porque o Senhor nos permitiu. E você sabe, nós estamos meditando, refletindo no livro de Apocalipse. Então pega já a tua Bíblia e abre aí no capítulo 3. Nós já falamos sobre a igreja de Sardes e agora nós nos voltaremos para a igreja de Filadélfia. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos ver o que é que o Senhor tem para nós neste dia através da sua palavra. Lembramos que essas cartas, embora elas tenham sido endereçadas às 7 igrejas da Ásia, elas também veio para nós, porque ele diz: aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a carta é também endereçada a nós, por isso foi escrito aqui. E diz assim, no versículo 7 de Apocalipse 3. Gente, para não se esquecer, se inscreve no canal, curte, comente e compartilha. Chama os seus amigos para cá, tá bom? Louvado seja Deus. Que diz assim, em Apocalipse 3, 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei com os que da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação ou provação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, a igreja de Filadélfia era a igreja mais nova dessas 7 da cartas aí que João escreveu. E era uma igreja não de muito glamour, né? E a Bíblia fala que Deus, ele pôs uma porta aberta diante dessa igreja. Nós vemos muito falar de porta aberta, nós pedimos muito a Deus para abrir a porta para nós, mas essa porta aqui que o Senhor vem falar essa igreja era uma porta de evangelização, era uma porta de propagação da palavra. E aí, Deus, ele vem trazer para nós que ele nos abre porta de oportunidade para falarmos do nome dele. Ele abre porta para que nós venhamos evangelizar. Às vezes, lá no seu trabalho, Deus abriu uma porta para você pregar ao seu colega de trabalho, no seu colégio, na sua faculdade. Deus abre para você também uma porta. É dessa porta que Deus está falando aqui à igreja de Filadélfia. Querido, uma vez eu estava na congregação e eu ouvia isso, Deus falando comigo, que tinha posto uma porta aberta. E eu fiquei, uma porta aberta? Que porta será essa? Quando eu fui procurar entender em que contexto Deus falava isso, né? E eu vim entender que ele estava falando sobre isso, sobre missões, sobre evangelização. E logo isso de fato aconteceu. Deus, ele tem nos dado oportunidade de pregar o evangelho para várias pessoas. E o interessante é que, como era na igreja ali de Filadélfia, a nossa congregação, né, onde nós congregamos, está num ponto estratégico, uma esquina, e que pega realmente pessoas que transitam. Filadélfia ela também ficava numa rodovia e que dava acesso a vários lugares, então ela alcançava várias pessoas. E o Senhor dizia para aquela igreja que ele havia colocado ela ali e que ninguém podia fechar aquela porta que o Senhor havia aberto. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você não está com a porta aberta diante de você e você ainda não percebeu
né? Eu estou falando de missões, eu estou falando de levar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele sempre orava a Deus e pedia que Deus o concedesse essa porta para pregar, essa porta para levar o evangelho de Jesus Cristo. E ele diz mais, o Senhor fala que conhecia aquela igreja. Ele diz assim: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. O Senhor, ele conhece, né, a situação de cada igreja, ele conhece a nossa vida, ele sabe o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer, ele conhece todas as coisas. Lembramos que ele diz que ele tem a igreja na mão dele, louvado seja Deus. E diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia não era diferente. Ela passava por perseguição também, até por pessoas que se diziam judeus, né? E o Senhor fala sobre isso, assim: eu sei que vocês, não é na força de vocês, na pouca força de vocês, vocês perseveraram, vocês guardaram a minha palavra, vocês não negaram o meu nome, vocês não negociam, mesmo estando aí nessa situação que vocês se encontram. A igreja de Filadélfia não era uma igreja luxuosa, não era uma igreja grande, não, ela não era. Mas ela permanecia no evangelho genuíno, ela permanecia ali na posição fazendo missões. E ele diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. O Senhor está falando à igreja de Filadélfia que ele ia mostrar para os inimigos daquela igreja que ele era o Deus daquela igreja. Ele ia exaltar aquela igreja. Ele ia humilhar os inimigos daquela igreja. Ele ia mostrar para aquelas pessoas que elas estavam erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos lembrar do que aconteceu com o apóstolo Paulo, que perseguia a igreja do Senhor, mas que o próprio Deus o encontrou e fez as escamas caírem dos seus olhos, e logo Paulo, né, que antigamente chamado Saulo, ele se converteu e foi buscar o Senhor, né? E se tornou um grande missionário, um pregador da palavra de Deus. E o Senhor está dizendo: olha, eu vou fazer com aqueles que te perseguem, que eles vejam, que eles venham e se humilhem, que eles reconheçam que estão errados. E que eu sou aí nesse lugar, que eu sou na vida de vocês. Louvado seja Deus. Diz mais: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Os grandes estudiosos da Bíblia fazem referência a esse versículo como um livramento que Deus vai dar à sua igreja da grande tribulação, né? Nós sabemos que há debates teológicos referentes a essas coisas, mas nós não vamos nos ater a isso, tá? Este não é o propósito do nosso vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Você sabe que há pessoas que acreditam que vai passar pela grande tribulação, e outros, baseados nesse versículo, dizem, né, creem, acreditam que não vão passar, que Deus haverá de livrar. Então, eu fico aqui com essa segunda interpretação, mas respeito a sua também, se for a outra interpretação. Isso não mexe na nossa salvação. Portanto, que estejamos preparados, né? Que sejamos íntegros diante de Deus. Se for antes ou depois, que nós possamos nos encontrar com Ele nos ares, seja qual for o dia, seja qual for a situação. Louvado seja Deus. Isso é importante. E diz assim, no verso 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, né? Você não vai ter, você já tem uma recompensa. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Eu estou falando aqui de galardão, de recompensa que aquela igreja teria pelo seu trabalho. Louvado seja Deus. Eu não estou falando de salvação. Ninguém é salvo por meio de obras. Mas quem é salvo faz a obra e será recompensado. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele
Gente, é que o homem tá cortando a grama aqui. Mas vamos lá, dá pra ouvir, né? Que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor fala mais uma vez de uma nova identidade, de uma nova posição, de uma recompensa para aqueles que perseverarem ali na doutrina do Senhor, para aqueles que perseverarem na fé, para aqueles que não negarem o nome dele, para aqueles que não se dobrarem ao sistema desse mundo. Então, é sobre isso que o Senhor está falando à igreja de Filadélfia. O Senhor não trouxe nenhum ponto negativo para essa igreja. Não, ele disse, eu conheço vocês, eu sei que está tudo bem aí, a palavra é continue, persevera, porque vocês não vão ter, vocês já têm recompensa, vocês já têm galardão, vocês já têm coroa, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, que nós possamos nos atentar à porta que o Senhor abriu para nós. Qual é a porta aberta que você tem na sua vida para pregar o evangelho? A quem Deus proporcionou a você essa maravilha, essa graça? A quem? Então, que você possa trabalhar, que você possa passar por esta porta, que você não tema a nenhum mal, tá? O Senhor diz, tendo pouca força, vocês guardaram a minha palavra, vocês não negaram o meu nome, vocês estão firmes. Então, assim, tem dia que é muito difícil, mas nós precisamos perseverar e continuar, tá? Então, é isso. Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço. Tchau, tchau.